Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Dedo de Prosa. Pois é, estamos chegando ao final. Hoje já é a nossa nona live, nosso nono encontro de 30 minutinhos, onde a gente bate um papo super bacana sobre desenvolvimento motor, sobre coordenação motora. O pessoal tá entrando aí, já chegamos em 50 pessoas. Quero lembrar para todo mundo que foram 10 lives, né, combinadas, e tem sido muito legal. Estamos falando sobre temas bem variados, desde bebês a independência, habilidades motoras, elementos psicomotores. Falei um pouquinho da minha experiência também, e hoje nós vamos falar um pouquinho da prática, mas não necessariamente a prática de como dar a aula, de que atividade fazer, mas de como é no dia a dia, né? Da primeira aula, que é uma coisa que me pergunta muito, o que fazer nessa primeira aula, até o dia a dia, dicas de planejamento de aula e tal, e é sobre isso que nós vamos bater papo hoje. Lembrando que no dia 8 de junho a gente vai ter o nosso workshop Coordenação Motora Infantil Descomplicada. Nós já estamos em um número muito grande de inscritos, fiquei super feliz, muito rápido, muita gente apareceu. E é um workshop online, gratuito, vai acontecer às 20 horas e 20 minutos do dia 8 de junho, ok? Quem aí já fez a sua inscrição, manda aí pra dar uma animada na galera. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Tô vendo aí as mensagens, Tio Vandeco, quem mais tá aí? Muita gente, Emanuele Silva, que é uma grande amiga e uma excelente profissional aqui de BH. E vamos embora, né? Vamos conversar um pouquinho. E eu vi alguém perguntando aí sobre as lives. Sim, a gente não estava salvando no feed, mas agora todas as lives estão salvas no canal do YouTube, que vocês conseguem entrar pelo meu perfil. Tem lá um link, você clica, aparece inclusive a inscrição para o workshop, mas também o canal no YouTube para vocês poderem acompanhar todas as lives que a gente já fez até hoje, sempre de 30 minutinhos. E como é uma live curtinha, um dedinho de prosa, a gente não vai perder tempo. E eu quero começar relembrando uma coisa muito importante que eu falei na última live e que tem um link com a live de hoje, né? Eu estava dando dicas que eu fui aprendendo com a minha experiência ao longo de tantos anos. E assim, na primeira aula, a gente vai falar um pouquinho da primeira aula, o que fazer nessa primeira aula. Mas antes de chegar na primeira aula, tem uma coisa muito importante que acontece um pouquinho antes, né? Que acontece ainda com os pais ali no WhatsApp, que eu sempre peço para os pais me mandarem um pequeno vídeo da criança, para eu já saber com qual criança eu vou encontrar, né? Porque a descrição dos pais, na maioria das vezes, não bate com aquilo que a gente encontra quando a gente chega para dar aula, né? Até porque muitas vezes a criança, ela em casa, ela tem um comportamento diferente. Ela tá mais segura, ela tá no ambiente dela, então ela fica muito mais solta, ela faz muito mais coisas que ela consegue fazer ali nas primeiras aulas. Então eu gosto de receber um vídeo dos pais da criança brincando de maneira livre. Isso facilita muito o nosso trabalho para a primeira aula, tá? Outra coisa que eu peço também é uma foto de onde essa aula vai acontecer. Por quê? Porque a gente prepara uma aula imaginando uma quadra, chega lá, a gente dá aula na garagem. Ou a gente imagina uma aula para um espaço pequeno, chega lá num espaço muito grande. Então eu sempre peço para os pais me mandarem antes o vídeo da criança e o espaço onde que vai acontecer a aula, para já chegar com mais segurança para o trabalho. Lembrando também aquilo que eu conversei com vocês na última live, que eu converso com os pais e muitas vezes eu já deixo combinado de que eu vou chegar e vou cumprimentar primeiro o pai, para passar segurança para a criança, e depois eu vou cumprimentar a criança, abaixando, olhando nos olhos dela, para que ela se sinta tranquila e tenha confiança de que eu sou uma pessoa amiga, tá bom? Bom, ok, então conversamos sobre isso, chegou o dia da primeira aula. E aí? Pessoal, 2 pessoas falaram que tá travando. Se estiver travando, fala por favor, que aí eu saio do Wi-Fi ou tento fazer alguma coisa aqui para melhorar, tá bom? Bom, e aí
chegou no primeiro dia de aula. Eu trabalho com planejamento semanal, né? E para cada semana eu tenho alguns temas de aula que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas a primeira aula é uma aula totalmente sem tema. É uma aula que eu estou ali para conhecer o meu aluno, para permitir que o aluno me conheça e eu possa perceber o que esse aluno gosta. Bom, saí do Wi-Fi, vamos ver se melhora. Por favor, me deem um feedback, porque é bem importante conseguir fazer com que todo mundo escute o que eu tenho para falar, né? Então, beleza. Chegamos na primeira aula. O que eu faço na primeira aula? Eu faço um amontoado de atividades. Em geral, a minha aula tem três atividades. Tá travando ainda, né? Eu acho que eu vou parar os comentários rapidinho, gente, para ver se melhora, tá? Deixa eu sair daqui, peraí. Ainda não há perguntas. Que bom, eu quero parar os comentários, mas eu não sei como que faz. Desativar comentários. Vamos ver se assim melhora. Eu não vou saber. Que inteligente, eu não vou saber. Daqui a pouco eu ativo de novo, vocês me contam. Bom, então a primeira aula eu faço um amontoado. Normalmente as minhas aulas eu levo 3 atividades. A minha aula dura 30 minutos, já falei isso algumas vezes. Tem professores que fazem aula de 40, de 45, de 1 hora, mas eu acredito muito nos 30 minutos. Afinal, o tempo de concentração na infância gira ali em torno de 30 minutos. Como eu trabalho com aulas individuais, passou de 30 minutos, a criança já vai ficando cansada, já vai ficando estressada. E aí eu acho que não vale muito a pena. E aí eu faço as 3 atividades. No dia da aula experimental, normalmente eu faço de 5 a 6 atividades. Então eu faço uma atividade para corrida, uma atividade para salto, uma atividade para chute, uma atividade para lançamento e uma atividade para equilíbrio, tá? Geralmente são as mesmas atividades que eu faço. E aí eu sempre uso bambolê, eu sempre uso bola de piscina de bolinha, eu sempre uso uma bola normal, porque são coisas que a criança já viu, já conhece, tem intimidade. Com certeza toda criança já chutou uma bola, com certeza toda criança já brincou com bolinha de piscina de bolinha. O bambolê nem sempre, mas é muito comum também, então a criança já está familiarizada ali com aquelas atividades e com aqueles materiais. Então eu sempre faço isso. Por quê? Porque quando eu passo por essas habilidades que eu falei, eu não estou observando somente a habilidade de correr, ou a habilidade de chutar, ou a habilidade de lançar. Eu estou observando também os elementos psicomotores que eu falei numa outra live. Então, eu percebo se a criança tem equilíbrio, eu percebo se a criança tem noção de tempo, eu percebo se a criança tem noção de espaço, porque geralmente eu faço ela lançar uma bolinha dentro do bambolê. Ali eu já percebo se a criança já faz pareamento e associação de cores, né? Então essa aula ela é muito igual para todos os meus alunos, sejam eles com 2 anos, que é uma média, normalmente meus alunos são a partir de 2 anos, então seja 2 anos, seja 7, seja 10, seja criança típica ou criança atípica. Eu normalmente faço essa mesma aula, claro, adaptando para cada perfil. E funciona muito bem, porque aí eu consigo observar bem essa criança e já me preparar melhor para as próximas aulas. Pessoal, eu ativei novamente os comentários só para vocês, por favor, poderem me dar um feedback se está travando ou não, tá bom? Bom, e aí também tem outras coisas que são importantes, né, observar nessa primeira aula, que é a participação de algum acompanhante, alguma pessoa que seja do convívio da criança, né? Porque todas as aulas eu prefiro ficar sozinho com os alunos, sabe? Funciona muito melhor. A criança, quando ela está na presença de um pai, então todo mundo falando que melhorou, então eu vou deixar os comentários desativados, embora eu ache isso muito ruim, porque eu gosto muito de ter o feedback de vocês. Peraí, cadê? Deixa eu desativar de novo. Eu acho muito importante ter essa troca na vida, né, gente? Rede social é pra gente trocar ideia e não pra ficar dando aula. Mas, se tá travando, a gente faz esse jeito. E assim, as minhas aulas, então, como eu tava dizendo, eu faço sempre sozinho, eu e a criança. Ah, mas o pai quer assistir. Beleza, ele tem todo o direito, mas aí eu combino que o pai assista de um ambiente mais distante, de um lugar onde a criança não consiga ver o pai, mas o pai consiga ver a criança, porque muitas vezes atrapalha. A criança, ela
ela não obedece tanto aos comandos do professor quando tem alguém ali do seu convívio, mamãe, papai. Isso faz toda a diferença para qualquer modalidade, né? Não é à toa que terapia também é sempre somente com a criança. Então vai do pai confiar. Se o pai não confia em mim, eu sinceramente prefiro não trabalhar com essa criança, porque né, confiança é o princípio básico para a gente poder trabalhar com uma criança. Então eu sempre peço para o pai participar da primeira aula, porque enquanto eu estou fazendo atividade com a criança, eu estou fazendo ali milhões de perguntas. Por que ele está fazendo desse jeito? Ele já consegue fazer tal coisa? Ele entende as cores? Ele já salta com os 2 pés? Então eu vou fazendo perguntas. E o pai, naquele momento, vai me entregando muita informação importante sobre o dia a dia da criança. Tem muito caso de aula que no primeiro dia ali, mesmo sem o pai ter me falado, eu já saquei que ali tinha alguma coisa. Eu já saquei que poderia haver algum transtorno do neurodesenvolvimento, né, o atraso da fala somado a algum tipo de atraso motor, e aí você vai percebendo, né, porque eu já estou muito familiarizado com esse assunto e os pais nem sempre. Então muitas vezes a gente consegue sacar algumas coisas que num outro momento eu vou falar um pouquinho, eu vou tentar alertar os pais. Então esse momento é muito importante. Mas eu gosto também que os pais que participam dessa primeira aula, que eles participem de verdade. Não é ficar lá parado olhando, porque aí não ajuda, atrapalha. A criança quer ir pro pai toda hora. É ele participar, é ele brincar com a criança. E é um momento tão importante, né? Um momento que o pai e filho brincam de uma maneira estruturada junto com uma pessoa nova que chegou. Então é muito legal. Então essa é uma dica bacana para vocês. Convide o pai para a primeira aula, peça para que ele participe efetivamente da aula, brinque também. E vá fazendo perguntas, vá descobrindo o máximo de informações que você puder sobre essa criança, né? E outra coisa, não menos importante para a primeira aula, é um pouco mais de liberdade, é uma aula menos rígida, uma aula mais solta, uma aula que a criança vai te falar mais do que vai te ouvir. Você vai perguntar, você gosta dessa bola? E como que você gosta de brincar com essa bola? Me mostra, vamos fazer alguma coisa. Sabe, de acordo com cada idade, a gente deixar mesmo que a criança te informe, te mostre o que ela gosta. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Aquela posição de general já não dá certo, ela não é bem-vinda mais. Então, fazer com que a criança participe, que a criança ajude na criação e tal, é muito legal. Assim como eu já falei, que é muito importante a criança participar da montagem da atividade que você vai fazer para ela não ficar ali ociosa, ajudar a guardar a bagunça no final da aula. Tudo isso são coisas muito importantes, né? E aí, gente, eu acho uma pena não poder ouvir vocês conversando comigo. Eu me sinto tão abandonado. Eu tô vendo que hoje tem um número bem legal, 160 pessoas participando. Seria muito legal se vocês pudessem conversar comigo também. E aí, outro assunto que as pessoas me perguntam com muita frequência é sobre planejamento de aula. Como que eu monto minhas aulas e tal. Então vamos lá, o que eu faço? Para chegar nesse planejamento de aula, eu preciso relembrar muito rapidinho sobre 2 lives que nós fizemos. Uma sobre habilidades motoras e outra sobre elementos motores, elementos psicomotores. Então se a gente vai em habilidades motoras, a gente vai ter as fundamentais e especializadas. Dentro de habilidades motoras fundamentais e especializadas, a gente tem a subdivisão em 3 temas, que é locomoção, estabilização e manipulação. Manipulação manual, manipulação podal. Manipulação, aquilo que a gente manipula, chuta, joga, lança, rebate. Deslocamento, aquilo que se desloca, corrida, salto, saltito, corrida para frente, corrida para trás, corrida de lado, por aí vai. E estabilização, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, esquivar, equilíbrio recuperado, quando a gente pula e cai no chão e tem que recuperar o equilíbrio, pirueta, cambalhota e por aí vai. Tudo isso são habilidades motoras de estabilização. E aí, então, pensando nessas habilidades, a gente vai ter correr, chutar, lançar, rastejar, equilibrar, saltar, chutar, eu não sei se eu já repeti, mas enfim, habilidades motoras. E aí, bom, fiz um super resumão de uma live que nós fizemos e depois entra elementos psicomotores. Elementos psicomotores a gente vai ter aí mais 7 temas. Lateralidade, noção espacial, noção temporal, noção corporal, motricidade fina, motricidade grossa e equilíbrio. Então nós temos 7 temáticas
de elementos psicomotores, que são temáticas importantes de serem usados, estimulados e trabalhados nas nossas aulas, e do outro lado, habilidades motoras, que é a base do nosso trabalho como personal kids ou professor de futebol, professor de natação, o que quer que seja. Tudo isso tem que ser base do trabalho de todos nós profissionais de educação física e mais outros profissionais do movimento também, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o próprio pedagogo em sala de aula, ele tem que trabalhar com esses elementos psicomotores que são fundamentais para alfabetização e por aí vai. Então eu não estou falando especificamente para personal kids, estou falando para todo mundo que trabalha com criança. Então nós temos de um lado habilidades motoras, do outro elementos psicomotores. E aí, como que eu, Fernando, faço meu planejamento? É uma regra? Não é uma regra, é uma maneira que eu montei para mim, e você não vai achar isso em livro nenhum, mas é uma maneira que eu montei para me organizar, sempre funcionou, sempre deu certo e sempre foi muito legal. Então, eu divido em habilidades motoras de um lado, elementos psicomotores do outro. Vou tentar exemplificar aqui com o dedo, tá? Eu não coloco manipulação, estabilização e deslocamento. Eu selecionei alguns que eu acho mais legais de serem trabalhados, legais no sentido de mais próximos do nosso dia a dia e tal. Então eu tenho uma aula de corrida, uma aula de salto, uma aula de manipulação manual, uma aula de manipulação podal, uma aula de equilíbrio e uma aula de circuito. São esses os 6 temas do lado de cá. Do lado de cá, os elementos psicomotores. 7. E aí, eu vou fazendo um rodízio. Ah, Fernando, mas você faz assim com todo mundo? Cadê a especificidade de cada criança? Bom, a especificidade vai chegar na hora que eu for levar a atividade para aquela criança. De que maneira eu vou adaptar? Mas eu entendo e acredito que todas as crianças precisam ser estimuladas para todas as habilidades motoras, sejam elas mais novas, mais velhas, típicas ou atípicas. Toda criança, toda criança precisa aprender a correr, precisa aprender a pular, precisa aprender a chutar, precisa aprender a lançar. Por quê? Porque isso são habilidades motoras fundamentais e básicas para as nossas atividades do dia a dia. Quando a gente sabe movimentar o nosso corpo, quando a gente consegue executar habilidades motoras, nós estamos levando isso para a nossa autonomia e independência no nosso dia a dia. Movimentos de lançar que parecem com movimentos de pentear cabelo, motricidade fina, movimentos de alinhavo que parecem movimentos de escrever ou movimentos de escovar os dentes, pegar um bambolê, passar o bambolê por dentro do corpo que parece um movimento de tirar uma camisa. Então eu entendo que sim, todas as crianças precisam passar por todas as habilidades. A mais nova vai aprender a pular, a mais velha vai aprender a pular de um pé só. A que está no meio do caminho vai começar a aprender a pular abrindo e fechando. E aí outra vai pular para trás, pular para frente. Então eu tenho o tema do dia. E aí eu tenho na minha sequenciazinha aqui, né, das habilidades motoras que eu coloquei. Então o tema do dia de hoje é salto. Nos elementos psicomotores, o tema do dia hoje é noção corporal. Então eu vou fazer atividades que trabalhem salto, atividades que trabalhem noção corporal ou atividades que trabalhem salto com noção corporal, tá? E aí eu não vou ficar explicando, dando exemplos agora, porque nosso tempo é curto e é só um dedinho de prosa. Então, aí na aula, isso é aula segunda e terça. Depois vem para quarta, quinta e sexta, porque eu tenho alunos que fazem aula segunda e quarta e alunos que fazem aula terça e quinta. Então eu mudo a data, a temática. Então eu fiz salto e noção corporal. Na próxima aula, corrida, noção temporal. Aí eu vou fazer atividades que trabalhem a corrida de frente, de costas, de lado, com mudança de direção, e vou fazer atividades de noção temporal. Ou atividades de corrida com noção temporal. E aí no próximo dia, manipulação manual e lateralidade, né? Então eu vou fazer a mesma coisa com esse. E vou fazendo. Só que aqui tem 6 e aqui tem 7. Então vai chegar uma hora que o último elemento psicomotor vai voltar para a primeira habilidade motora, que era o salto. Então, finge, vai ser motricidade fina, o último elemento psicomotor, com salto. O salto da outra vez foi trabalhado com noção corporal. Nessa semana ele vai ser trabalhado com motricidade fina. E aí a próxima aula, que é corrida, que foi com noção temporal, já vai ser com outro elemento psicomotor. Isso faz com que a gente nunca precise repetir aula.
Por isso que as pessoas acham que eu tenho tanta criatividade, mas é porque é fácil a gente criar quando a gente associa elementos psicomotores com habilidades motoras. Ah, mas então você só trabalha na lateralidade? Não, porque é impossível a gente desassociar os elementos psicomotores de uma habilidade motora, né? Hoje a minha aula é de noção espacial. Eu vou pegar a bola e tenho que jogar dentro de um bambolê. Eu tenho uma mira, eu tenho um alvo, um espaço que eu tenho que conseguir acertar dentro desse espaço. Eu joguei para fora, tá errado. Então eu tenho um espaço. Quando eu tô fazendo esse movimento, tem noção corporal aqui no meio. Se eu joguei com a mão direita e depois joguei com a mão esquerda, tem lateralidade. Então a gente trabalha com elementos psicomotores variados, mas eu tenho a temática do dia. Então isso facilita muito a nossa vida. E eu estou muito feliz que nós estamos com quase 200 pessoas ao vivo, olha que massa. E eu quero liberar os comentários um pouquinho, gente. Me desculpem, se travar vocês me falem. Mas eu quero muito escutar vocês, eu quero muito que vocês digam o que estão achando e que vocês cliquem bastante no coraçãozinho, tá bom? Eu sou uma pessoa do povo, não gosto de ficar falando sozinho, não. Estão gostando? Tá legal? Vocês conseguiram entender que nessa logística, até eu voltar no salto com noção alguma coisa, que eu não lembro qual era, vai demorar muito tempo. Vai rodar muitas aulas até chegar aqui de novo. E aí, olha só, gente, tá travando um pouco, eu acho, né? Alguém falou que tá travando. E aí, as pessoas, quem faz uma vez por semana, infelizmente, ela perde algumas aulas, mas que em algum momento ela vai se encontrar de novo, ela vai passar por isso de novo. Mas é o preço que se paga quando se faz atividade uma vez por semana, não é? E quando eu falo preço que se paga, não estou falando de precificação nem nada, não. Muitos pais querem 2 vezes por semana, muitos pais querem uma vez por semana só. Quando eu... Olha, bateu 200 pessoas online, que máximo, gente! Amo vocês, estou felizão, muito feliz mesmo. Quando a gente decide fazer aula de japonês, se amanhã a gente resolver se matricular numa aula de japonês e eu fizer aula uma vez por semana e a Priscila, que foi a última que mandou mensagem, fizer aulas 2 vezes por semana, ela vai aprender japonês mais rápido do que eu, porque ela vai estar convivendo com aquela língua mais vezes do que eu. Então é isso que acontece. Hoje, por exemplo, quando uma criança consegue um horário comigo, porque graças a Deus a minha agenda é 100% cheia, então quando vaga um horário e entra uma outra pessoa, essa pessoa não tem opção de fazer 2 vezes. Infelizmente, eu queria ter a oportunidade de dar mais vezes a aula para a mesma criança, mas eu não tenho horário para isso. Então, uma vez por semana é suficiente, mas o estímulo é um pouco menor, tá? Gente, essas coisas que eu tô falando com vocês, tem gente que guardaria as 7 chaves, mas eu sou um cara que gosta de compartilhar, porque graças a Deus eu tô muito bem na minha profissão, justamente porque eu gosto de compartilhar as coisas que eu faço com os outros, e quem ensina aprende muito, tá? E o workshop vai ter muito disso também, vou ensinar muitas coisas para vocês poderem ter uma agenda cheiona que nem a minha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pois é, então o rodízio ali todo mundo entendeu, né? Viu como eu faço os meus planejamentos de aula. Isso mesmo, gente, vai anotando, porque não dá para decorar somente com uma live de 30 minutos. Tem que anotar, tem que repetir, tem que ensinar o coleguinha do lado. Passa para frente, gente. Passa para frente. Quanto mais vocês ensinam, mais vocês aprendem. Os cursos que eu dei ao longo do Brasil, eu aprendi tanto, porque eu estava ali ensinando. Então tudo que eu sei hoje, que eu falo com rapidez e decorado, e que eu sei com tranquilidade, por exemplo, eu falo os elementos psicomotores super rápido, é porque eu falei muitas vezes para os outros. Então eu decorei sendo professor. Sejam professores também, que vocês serão uns ótimos alunos. E aí assim, mas Fernando, você sempre teve a agenda cheia? Você sempre foi uma pessoa que os pais gostam e querem? Não. Inclusive, eu sou muito sistemático. Eu tenho o meu jeito, gostou, não gostou, beijo, sabe? Porque eu acredito no que eu falo. Mas não são todos os pais que acreditam. Existem diferentes maneiras de educar o próprio filho. E cada família escolhe a sua. E quem sou eu para dizer que tá certo ou que tá errado? Disciplina positiva é muito legal. Tem pessoas que seguem uma coisa muito rígida. E que eu já escutei muitas mães falando comigo. Eu sou 100%...
esqueci a palavra, 100% permissiva, eu não falo não pro meu filho, enfim, eu vou chegar lá e vou começar a falar não para esse filho, é difícil. Mas, enfim, ao longo da minha carreira, eu aprendi muito, sabe? Eu cometi muitos erros, perdi muito aluno por isso, por uma inflexibilidade. Rigidez ali, eu queria uma atividade, eu vou ficar naquela atividade, a criança não quer, sabe aquela coisa general que a gente viveu, que eu vivi na minha infância, professores generais, e a gente era obrigado a fazer? Então eu tenho isso na minha... O que a gente ensina na infância vai pro resto da vida. Então eu tenho isso como experiência, e quando a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo. Então, hoje eu sou um professor muito menos inflexível. Eu sou um professor que... O adesivo é sempre no final da aula, mas em alguns casos eu dou no início, porque eu sei que isso vai facilitar a minha vida. A criança vai fazer a aula muito melhor, porque enquanto eu não der aquele adesivo, ela vai ficar ali desesperada e querendo adesivo, e, enfim. Então, essa inflexibilidade cognitiva ou somente essa rigidez é algo que eu aprendi muito, e não dá pra gente ir contra o que o pai pensa e continuar, né, dando aula. Então, assim, a gente tem que tentar encontrar ali um meio termo, não ceder, porque muitas vezes o que o pai quer é que a gente ceda à vontade dele ou aquilo que ele acredita. Então você tem que ir em cima da ciência, em cima daquilo que você acredita, mas a gente tem que ser um pouco mais flexível também e entender que existem culturas diferentes, né? Cada família tem a sua cultura, cada família tem a sua criação, e a gente tem que levar isso em consideração. Né? Outra coisa, assim, muito relacionada a isso também é não ouvir o aluno, sabe? Nessa mesma rigidez. Você chega com a sua aula pronta, você é Deus e pronto, acabou. E não escutar o aluno. Isso é uma coisa muito difícil no dia a dia. Isso é uma coisa que faz com que o aluno perca um pouco o interesse, porque ele nunca tem a opção de participar. E aluno desinteressado significa cliente a menos, porque uma hora ele vai parar de fazer aula com você, né? Uma coisa que sempre me perguntam: Fernando, qual é a melhor atividade para o meu filho? E isso eu escuto desde quando eu trabalhava com obesidade. Eu sou especialista em obesidade e emagrecimento. Quando eu trabalhava com obesidade, as pessoas me perguntavam: qual a melhor atividade para emagrecer? Gente, a melhor atividade é aquela que você continua no dia seguinte, né? Qual a melhor atividade para o meu filho? Desculpa, é futebol? É natação? Não, a melhor atividade para o seu filho é aquela que no dia seguinte ele vai querer continuar fazendo. E como que você faz a melhor atividade para o seu filho? Atingindo o sistema límbico, emoção. Lembra que eu falei na última aula? Uma aula que o aluno não sorriu é uma aula perdida. É importante que a criança sorria naquela aula. Então, como que você faz? Você fazendo coisas que ele gosta. Tudo isso é muito importante para que seja a melhor aula. Porque às vezes a natação, sei lá, a natação ela é super querida, super indicada por qualquer médico e é muito importante, mas a criança detesta natação. E aí, a melhor opção de atividade para essa criança é natação? Como descobrir qual o aluno gosta? Gente, a criança quando não gosta, você sabe, né? A criança, ela te fala, ela não quer, ela chora, e isso é normal. Eu não vou gostar de tudo que eu fizer na minha vida, e não é toda criança vai gostar de mim. Muitos pais me ligam com uma expectativa enorme, assim, e aí chega ali no dia, pá, a criança não deu certo. Ela não teve confiança em mim, já chegou chorando, não rolou. E aí? Né? Por outro lado, 1000 alunos se divertiram muito. Então não dá para ser perfeito com todo mundo, ou não dá para todo mundo gostar daquilo que você está propondo. Isso faz parte, né? Bom, dia 8/6, nosso workshop para falar sobre tudo isso de uma maneira muito mais completa. Tá vindo aí. Muita gente inscrita já, muita gente mesmo. É um workshop gratuito, vai ser uma live, né? Vai ser um bate-papo ao vivo. Os nossos dedinhos de prosa são 30 minutos e deixa esse gostinho de quero mais. O nosso workshop vai durar, eu acho que 1h30. Olha que bacana, vai ser muito legal. Eu sei que tem muita gente aqui hoje que já está inscrita. Era gente demais me pedindo para fazer aulas online e tal, e eu finalmente resolvi fazer. E aí eu quero compartilhar tudo com vocês. Deixa eu tirar uma mensagem que está aqui me atrapalhando. Quero compartilhar tudo com vocês. Quero reprosear
quero falar de novo tudo aquilo que nós já conversamos nessas lives, mostrar ampulheta para vocês, Galarro, explicar ampulheta, que a ampulheta quando você bate o olho sozinho você fica perdido, falar de elementos psicomotores, falar de bebês, que foi acho que a primeira ou segunda live, já tem muito tempo, ninguém lembra mais nada. Quero falar de bebês, de desenvolvimento infantil, e eu quero descomplicar a coordenação motora infantil, e eu quero você com a agenda cheia que nem a minha, fazendo muito sucesso na cidade que você tá bom? Ó, um beijão, porque nosso dedinho de prosa já acabou, já deram nossos 30 minutos, e eu fiquei muito feliz, porque hoje foi recorde, né? Mais de 200 pessoas online o tempo inteiro, e eu fico muito feliz com o carinho de todo mundo, não só aqui presente na live, mas em cada comentário que eu recebo dos meus posts, cada direct que eu recebo, e eu faço questão de responder todo mundo. Quem já mandou mensagem sabe disso, tem um ou outro que eu não consigo, não tenho tempo, mas eu faço questão de responder todo mundo, de ajudar todo mundo. Eu recebo mensagens de mães descobrindo que o filho está no espectro, o que eu faço, e eu tenho que ajudar essas pessoas. As pessoas não sabem o que elas fazem, elas estão ali perdidas, não têm condições de contratar serviços, e eu preciso de ajudar as pessoas. Então eu quero que o meu Instagram seja mesmo um espaço de carinho para todo mundo, que as pessoas vejam em mim uma luz no fim do túnel, dentro daquilo que eu posso ajudar. Bárbara, sou de Belém. Belém foi um dos lugares que eu mais amei dar curso. Comi muito tucupi, muito tacacá, que delícia. Gente, beijos. Agora eu vou para uma reunião, porque o meu dia não para nunca. Tchauzinho, a gente se encontra na próxima live, que será quarta-feira e a nossa última. Tchauzinho, gente.